Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente continua no assunto de elementos da morfologia na língua polonesa. Continua por quê? Porque esta é a aula parte 2, ok? Parte 2. A parte 1 já está no canal, né? Então, para as pessoas que ainda não tenham assistido a parte 1, eu aconselho que vocês vejam a parte 1 antes de assistir esta aula aqui, ok? E a segunda coisa que eu já tinha comentado também na aula 1, na parte 1, esta aula, este tópico, é um tópico um pouquinho mais avançado, ok? Então é para as pessoas que já tenham um nível um pouquinho mais avançado de polonês. Não aconselho assistir esta aula e aprender essas coisas no começo da sua jornada de estudos, ok? Da língua polonesa, porque acho que é um assunto muito avançado. É mais para aquelas pessoas que já sabem um pouco de polonês, gostariam de entender melhor como funciona a língua, gostariam de aprender algumas coisas a mais, ok? Se aprofundar mais. Mas se você estiver só começando agora, eu aconselho você a procurar outras aulas no canal, tem muitas para as pessoas que estão iniciando, ok? Os estudos de polonês, então pode assistir a aula de alfabeto, pode assistir as aulas lá para iniciantes, as aulas que ensinam vocabulário, que eu foco mais no vocabulário, no ensino de vocabulário. E aqui esta aula eu vou deixar mais para as pessoas que já sabem algumas coisas de polonês, ok? E que, na verdade, também que gostem desta parte da gramática, que eu sei que é um pouquinho complicado, a gente nem, às vezes, na nossa própria língua pensa sobre aquelas coisas de isso aqui é um substantivo, isso aqui é um pronome, isso aqui não sei o quê, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, então, a gente, às vezes, nem pensa nessas coisas na nossa própria língua, imagina na língua que a gente está estudando, uma língua estrangeira. Então é por isso que é para as pessoas mais avançadas e para aquelas que gostam deste tipo de aula, deste tipo de assunto. Eu vou já então passar para a tela do computador aqui. Vou compartilhar com você. Acho que agora você já deve estar vendo a tela do meu computador. Temos aqui o nosso documento PDF que vai guiar a gente, vai ajudar a gente nesta aula aqui. Eu preparei ele antes. E você pode baixar esse documento clicando no link do bônus, na descrição do vídeo. Além deste documento aqui, a gente tem o nosso bloco de notas, então aqui eu vou fazer algumas anotações a mais ainda, e elas vão ficar disponíveis também para você na descrição do vídeo, ok? Então, se quiser depois copiar ou anotar à mão, não der tempo durante a aula, pode ir lá e olhar e copiar, tá bom? Ok, acho que como introdução é isso, vamos passar para a nossa aula, tá? Então, temos aqui primeiro a nossa divisão, né? Como eu tinha falado na aula, na parte 1, części mowy são elementos da morfologia em polonês. Części, literalmente partes, mowy, como se fosse da fala, mas pode ser da morfologia, ok? E części aqui as partes, mas podemos também traduzir como os elementos. Tá tudo certo. Como eu tinha comentado, só para relembrar, temos elementos da morfologia variáveis, então odmienne, né, em polonês, e invariáveis, que significa nieodmienne em polonês, ok? O que isso significa? Isso significa que os variáveis as palavras que fazem parte dos elementos da morfologia. Esses variáveis vão variar, né? Vão mudar a sua forma, dependendo ali do tempo verbal, da pessoa, né? Do gênero da palavra e assim vai. Por exemplo, eu tinha falado aqui do czasownik, que é verbo. O verbo ler tem várias formas diferentes, então ele varia, né? Eu posso falar ler no infinitivo, eu leio. No presente, sou eu que leio, né? Eu li, eu no passado li, né? Você lê, ou você leu. Aí, então, a forma da palavra, do verbo, vai mudar, dependendo ali de algumas coisas. Aqui, neste caso, por exemplo, da pessoa e do tempo verbal, né?
Nieodmienne, então invariáveis, nos elementos da morfologia invariáveis, são aqueles que não variam, né? Então, por exemplo, a gente estava falando de spójnik aqui, e aqui eu já posso, conjunção, eu lembrei certo na parte 1. Então, conjunção, aqui temos as palavras tipo i, né, aquele nosso que pronunciamos mais como se fosse um i ou. Essas palavras não mudam, dependendo da frase, dependendo do contexto, dependendo do tempo da pessoa que fala, né? Elas sempre vão ser da mesma forma. Então, i ou vai ser sempre i ou, né? Não muda. Por isso, esses elementos são invariáveis, não variam, né? Nieodmienne, em polonês. E são sobre esses que a gente vai falar hoje. Eu tinha comentado já na parte 1, mas só para relembrar, aqui eu coloquei só em polonês, porque essa divisão é feita um pouquinho diferente em polonês e em português, então a gente vai focar aqui no jeito que é feito na língua polonesa. Em polonês não temos artigos, por exemplo, que seriam os elementos da morfologia em português também. Em polonês não existem artigos, a gente não tem as palavras o, a, uma, os, as e assim vai, né? A gente não fala, tipo, eu tenho um computador ou me dá o computador. Não, a gente só fala me dá computador ou eu tenho computador. Não temos aquele ou o, tá? Então, artigos não tem em polonês. Por isso, e também tem um desses elementos, em polonês eu acho que é nieodmienne, invariável, e em português variável, ou ao contrário, eu não lembro agora, mas enfim, é um pouquinho diferente essa divisão, tá? Se você quiser ver, é só colocar elementos da morfologia e rapidinho vai aparecer. Eu quero focar aqui no jeito que é em polonês, tá bom? Ok, então acho que a gente já pode passar a fazer, pode começar a aprender essas coisas aqui. Eu, de propósito, também não fiquei colocando aqui as traduções, porque acho que não faz sentido, a gente já vai ver passo a passo aqui embaixo, tá? Então vamos ter uma tabela para cada um desses elementos, para przysłówek, przyimek, spójnik, a gente vai ver as traduções. Então, por exemplo, przysłówek vai ser advérbio, ok? E depois vamos ter alguns exemplos de przysłówek, então exemplos de advérbios em polonês. E temos também, para cada um dos elementos da morfologia, temos uma frase na qual está marcado já o elemento. Então, neste caso aqui, você pode ver que dzisiaj está em negrito, hoje, porque esta palavra aqui, que nesta frase tem essa função de advérbio, que é o advérbio, ok? Na frase. Na parte 1 eu tinha feito um pouco diferente, eu criei só uma frase e eu pedia para você identificar qual das palavras da frase é um certo elemento. Hoje vai ser um pouco diferente porque seria muito difícil, bom, eu acho que seria talvez não muito difícil, mas bem mais difícil inventar alguma frase que tivesse todos os elementos que temos aqui, tá? E que não tivesse esses elementos daqui. Esses da esquerda, que então são aqueles que sobre os quais a gente comentou na parte 1 da aula, eles são os mais principais. É muito difícil criar uma frase sem esses aqui. Agora, esses aqui na direita são importantes também, mas já são aqueles elementos na frase, muitas vezes meio que parecendo adicionais. Então, temos aquele i, ou, né? Já vamos ter aqui bem, melhor, e assim vai, tá? Ok, acho que fizemos uma introdução aqui, mas para explicar um pouquinho melhor. Eu sei que é um assunto um pouquinho mais difícil de entender. Vamos passar então para o nosso primeiro elemento de hoje, tá bom? Que é przysłówek. Przysłówek significa advérbio. E como eu tinha comentado na primeira parte da nossa aula, então, como eu tinha falado na primeira parte,
das aulas sobre este assunto. Esse elemento é importante para mim, às vezes, que você saiba o que é um advérbio em português. Porque, às vezes, quando eu estou explicando uma frase, eu preciso falar para você, este aqui em polonês é um advérbio, não um adjetivo. Adjetivo, eu acho que é mais pessoas que associam bem o que é um adjetivo. Advérbio, acho que é uma palavra menos usada em português. E é assim. Por que, Marta, que é assim, que para você é importante? É que em português, muitas vezes um adjetivo e um advérbio vão ser iguais. Por exemplo, eu tinha dado o exemplo da palavra quente. Em polonês, a gente tem a palavra gorąco e temos uma palavra gorący, tá? Gorący significa quente e é um adjetivo. Sobre os adjetivos a gente falou na parte 1. Gorąco é um advérbio, que também seria traduzido como quente. Então, se eu quiser falar, por exemplo, este chá está quente, eu falaria este chá está gorący ou gorąca, tá? Chá em polonês é uma palavra feminina, então na verdade seria gorąco. Este chá está quente. Está chá, mais ou menos. Chá está quente. Porém, se eu quiser falar aqui está quente, eu já vou usar o advérbio. Então, eu já vou falar aqui está gorąco, tá? Só que em português, tanto uma coisa quanto outra vai ser traduzida como quente. E aqui que vem às vezes um problema, porque eu quero explicar, olha, mas lembra que aqui não vai ser diferente do que naquela outra frase. Naquela outra frase era um adjetivo, agora temos um advérbio. Então, às vezes para mim fica mais fácil dizer desse jeito do que tentar explicar. Aqui é assim porque aqui estamos descrevendo uma coisa. E aqui é assim porque estamos descrevendo, tipo, a temperatura do ambiente, mas estamos falando que aqui está quente. Bom, não sei se isso não está ficando um pouco mais confuso, faz sentido na minha cabeça, mas não sei como que é para você. É por isso que talvez seria melhor fazer uma live sobre isso, porque eu teria um feedback. Mas enfim, por enquanto vou gravar, vou postar esta aula, talvez um dia eu faça também uma live para que você possa fazer perguntas ao longo da aula. Ok, enfim, era só para explicar que para mim às vezes é difícil explicar uma frase em polonês, porque em polonês a diferença entre um adjetivo e um advérbio é muito clara. Quantos mosquitos? Agora, em português não, muitas vezes é a mesma palavra. Quais são as perguntas de um advérbio? Como que a gente identifica um advérbio em uma frase? O advérbio responde às perguntas. Como, onde, quando, tá? Então, przysłówek em polonês responde às perguntas. Jak, que significa como. Pode responder às perguntas gdzie, que significa onde. E kiedy, que significa quando. Então, temos aqui também alguns exemplos de advérbios em polonês. Exemplos de przysłówek em polonês, ok? Temos aqui dobrze. Por que eu coloquei este dobrze? Dobrze significa bem. Porque no caso da palavra dobrze, temos a diferença entre um adjetivo e um advérbio em português, ok? Um adjetivo seria bom em português, em polonês, dobre. Por exemplo, dzień dobry, né? Bom dia, dia bom. Se eu quiser falar eu estou bem, estou me sentindo bem, eu falaria czuję się dobrze, né? Então, tanto em polonês quanto em português, temos essa diferença. Dobrze significa bem em um advérbio, dobry seria bom em um adjetivo, né? Agora, quando falamos sobre lepiej, já é diferente.
em polonês lepiej é só para o advérbio. Então, lepiej vem de dobrze. Deixa eu mudar aqui o teclado. Lepiej vem de dobrze, que significa melhor, mas é só do advérbio, ok? Só do przysłówek. Lepiej podemos colocar aqui melhor, mas é aquele melhor que vem de bem. Bem, melhor. Se eu quiser falar dobry, ok? Isso aqui não dobre, na verdade. Se eu quiser falar melhor, não bom, mas melhor, isso aqui vem de dobre, então vem de um adjetivo, seria diferente já em polonês, seria lepszy, ok? E em português continua sendo melhor. Então, em polonês temos duas palavras diferentes, lepiej e lepszy. Em português fica igual já, melhor e melhor. Então, naquele nível básico, temos bem e bom, né? Dobrze, bem, dobre, bom. Só que se a gente quiser falar, aqui é melhor do que lá. Em português, melhor. Em polonês seria, aqui é lepiej do que lá. Não faz sentido em polonês falar, aqui é lepszy do que lá. Não. Aqui é lepiej do que lá. Agora, se eu quiser falar, este suco é melhor do que aquele. Em português é a palavra melhor. Melhor e melhor fica igual, né? Em polonês, não. Este suco é lepszy do que aquele. Não faz sentido falar lepiej. Este suco é lepiej do que aquele. Não. Não faz sentido. Da mesma forma que em português você vai ver a diferença entre alguém falar este suco está bom. Ou este suco é bom. Você vai falar este suco é bom e não este suco é bem, né? Não. Este suco é bom. Esta garrafa é boa. Você não vai falar esta garrafa é bem. Não, esta garrafa é boa. Em polonês é assim também, ok? Temos dobry. Este suco é dobry. Esta garrafa é dobra, ok? Porque é uma palavra feminina. Mas se eu quiser falar aqui está bem, do jeito que está, eu falaria aqui está dobrze, do jeito que está, né? Em português também, aqui está bem, não aqui está bom, do jeito que está, não, aqui está bem, do jeito que está. E quando a gente vai partir para melhor, em português já vai ficar igual, em polonês não, ok? Em polonês, dobrze vira lepiej, bem vira melhor, e dobry vira lepszy, bom vira melhor assim, ok? Dobra viraria lepsza, tá? Se fosse sobre alguma coisa feminina. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Dobrze significa bem, lepiej significa melhor, mas é aquele melhor que vem do bem e não do bom, tá? Ok, então essas palavras aqui, dobrze, lepiej, bem, melhor, em português até a gente fala até bem melhor junto, né? Mas aqui é separado, são duas palavras diferentes, então dobrze e lepiej. Respondem qual palavra dessas três? Jak, gdzie e kiedy. Respondem a palavra jak, né? Como? Dobrze, jak? Dobrze. Como? Bem. Jak? Lepiej. Como? Melhor. Temos aqui um outro exemplo que é szybko. Szybko significa rapidamente. Eu acho que também tinha comentado sobre isso naquela aula anterior. Szybko é um advérbio, então responde a palavra como, ok? Então, faz isso szybko, faz isso rapidamente. Só que muitas vezes as pessoas em português também falam, faz isso rápido, vem rápido, vamos rápido, né? Não vamos rapidamente, vem aqui rapidamente. Não, normalmente tudo rápido. Eu coloquei aqui rapidamente para você lembrar que é esse tipo de palavra que temos aqui, ok? Szybko, então, é rapidamente, porque se eu falar rápido, tipo, este carro é muito rápido, eu falaria diferente. Eu falaria, este carro é szybki, ok? Só que este aqui é um adjetivo e não um advérbio. Isto aqui é um advérbio, como rapidamente. Szybki é rápido, tipo, como ele é, como ela é, como aquele carro é, tá?
tipo uma característica de alguma coisa, um adjetivo. Szybki, rápido. Szybka, rápida, ok? Szybkie, rápido ou rápida para as palavras neutras. Mas enfim, não é sobre isso. É só para você entender que, para a gente em polonês, a diferença entre rápido e rapidamente é muito grande, ok? A diferença entre szybki e szybko. A gente não confunde essas palavras, a gente não fala rápido para os dois, não. A gente tem a palavra szybko, que é um advérbio, e szybki, que seria um adjetivo, ok? Esta palavra também responde qual dessas perguntas? Jak, gdzie, kiedy? Responde esta primeira, né? Como, ok. Depois temos um outro exemplo de advérbio, que é tutaj. Tutaj significa aqui. Tutaj é o nosso aqui. Esse é simples, né? Tutaj significa aqui. E ela responde qual dessas perguntas? Jak, gdzie ou kiedy? Essa responde a pergunta gdzie, né? Onde, gdzie, tutaj. Onde, aqui. Ok? E temos mais um exemplo aqui, que é dzisiaj. Dzisiaj significa o quê? Dzisiaj significa hoje. Dzisiaj significa hoje. E qual é a pergunta para a qual resposta seria dzisiaj? Jak, gdzie ou kiedy? Esta última aqui, né? Kiedy. Kiedy? Dzisiaj. Quando? Hoje. Ok. Aqui você pode ver que essas palavras aqui não vão mudar, tá? Em polonês. Dobrze sempre vai ficar dobrze. Não temos o gênero da palavra que esse dobrze vai descrever. Da mesma forma que bem não vai mudar para bom ou boa, né? É bem. Eu faço isso muito bem. Ele fez isso muito bem. Ela fez isso muito bem. É sempre bem. Ele que fez ela que fez, tanto faz, fez bem. Szybko também. Szybko vai ficar sempre szybko. Szybko, rapidamente, um advérbio. Szybki já é diferente, já é um adjetivo e ele muda, né? Szybki para as palavras masculinas, szybka para as palavras femininas, szybkie para as neutras. Mas isso não é agora, tá? Isso a gente tinha aprendido na aula passada. Era um adjetivo. Agora estamos no advérbio szybko e não muda. A palavra tutaj também não muda, só tem uma forma. Esses elementos aqui não sofrem declinação. Então, na aula passada eu estava mostrando. A palavra computer pode ter várias formas. Computer, computera, computerowi, computerem, né? Então, um substantivo tinha várias formas diferentes. Um substantivo em polonês sofre declinação. Então, uma palavra tem várias formas diferentes. Aqui não, ok? A palavra tutaj é tutaj e pronto, acabou, tá? Então, tutaj significa aqui e é simplesmente tutaj, não vai declinar, tá? Não existe declinação para esta palavra. E dzisiaj é a mesma coisa, dzisiaj significa hoje e hoje sempre vai ser dzisiaj, tá? Não temos uma outra forma desta palavra, não temos declinação aqui, não entra. Ok? Então, acho que é uma informação boa para hoje, né? Pelo menos isso daqui vai ser um pouquinho mais fácil. Ok, perfeito. E vamos agora analisar a nossa frase. Dzisiaj jest piękny dzień. Dzisiaj significa hoje, como a gente já sabe. Jest significa é. Piękny significa lindo. I dzień significa dia. Dzień dobry, né? Dia bom, literalmente. Dzień, dia. Ok. Dzisiaj, hoje, jest, piękny, lindo, dzień, dia. Como eu tinha falado, em polonês, um adjetivo normalmente fica na frente de um substantivo. Então, a gente fala dzisiaj jest piękny dzień. Em português, o contrário, né? Hoje é um dia lindo. Primeiro vem o substantivo, dia, e depois lindo, o adjetivo, certo? Em polonês, o contrário.
Então, vamos relembrar? Dzisiaj é o quê? É um przysłówek, né? Przysłówek porque responde a pergunta kiedy. Quando? Quando? Hoje. Kiedy? Dzisiaj. Jest é o quê? É um czasownik. Czasownik. É um verbo. Piękny é um przymiotnik, um adjetivo, né? E dzień significa dia e é um... É o que em polonês? Rzeczownik. É um rzeczownik, ok? Substantivo. Dzisiaj jest piękny dzień. Dzisiaj jest piękny dzień. Hoje é um dia lindo. Ok, então, já fizemos aqui o nosso primeiro elemento, vamos para o segundo, ok? A gente já fez isso aqui. Ainda temos 4 para fazer, tá? Na aula passada a gente fez 5, hoje vamos fazer outros 5. Depois, então, vamos para przyimek. Przyimek é preposição em português, tá? Ok. Przyimek é preposição e vamos lá. Przyimek, esses são os tipos de przyimek, ok? W, bez, po, około, oprócz. Em, sem, após, cerca de, além de. Então, essas preposições normalmente vão ajudar a gente a falar sobre, por exemplo, onde está alguma coisa. Está v, então está em, ou está atrás de, ou está em cima de, né? Preposições de lugar. Às vezes vai também ajudar a gente a falar sobre o tempo. Po, oko, por exemplo. São 8:05 em polonês, a gente poderia falar são 5 minutos após as 8, ok? Depois das 8. Então, esse po vai ajudar a gente a falar sobre o tempo. Około também pode ser około trzeciej, cerca de 3 da tarde, ok? Então, temos preposições de tempo também. Então, essas palavrinhas aqui vão ajudar a gente a falar sobre alguma outra coisa, tá? Só v não significa nada, mas se a gente falar w domu, já significa em casa. Então, junto, essa preposição com alguma outra coisa, já vai dar o sentido de uma frase ou de uma parte da frase. Ok, vamos anotar então que przyimek significa preposição, tá? E vamos anotar esses aqui que a gente tem, tá? São só alguns exemplos, ok? Aqui em przysłówek também, eu não anotei todos que existem, não. Foram só alguns exemplos, da mesma forma que aqui. Então, temos v, que significa em, no, na verdade, em, no, na. Tipo, dentro de. Tem uma aula sobre preposições de lugar, inclusive, no canal. Temos bez. Bez significa sem, tá bom? Bez é sem. Temos po. Po significa após. Por exemplo, ou pode ser também po examine, depois da prova, após a prova, tá? É sobre quando vai ser feita alguma coisa. Po, após. Około. Około significa cerca de. Então, vamos anotar aqui. Około. Cerca de. Oprócz. Oprócz é um outro. Oprócz significa além de. E temos outros também, mas aqui temos só alguns exemplos. Ok, e vamos então analisar a... antes disso, só para avisar. Esses aqui, em polonês, também não mudam, tá? V vai ser sempre V, também não sofre declinação. Bez é sempre bez, sem, não sofre declinação. Aquilo que está depois da preposição, então, por exemplo, aqui um substantivo, temos casa, né? V, domo, em casa, já sofre declinação. E dependendo da preposição, a declinação pode ser diferente. Mas,
mas essas palavrinhas que você está vendo aqui, elas não vão mudar, ok? Você não vai ver elas declinadas porque elas não vão declinar, não sofrem declinação. Então, esse v sempre vai ser v, bez sempre vai ser bez, po sempre vai ser po, e assim vai. Ok, vamos então agora analisar a nossa frase. Zostawiłam telefon w domu. Deixei o telefone em casa. Zostawiłam significa deixei. Eu deixei em uma forma feminina, então uma mulher falaria dessa forma. Deixei. Zostawiłam. Se fosse um homem, ele falaria zostawiłem. Eu deixei também em português, em polonês muda. Uma mulher fala zostawiłam, um homem falaria zostawiłem, tá? Deixei. Depois temos telefone. Telefone significa telefone. W significa em nona. E domu vem da palavra dom, que significa casa, né? Dom virou domu por causa da declinação, ok? Então, de novo, zostawiłam, deixei, telefone, w, em domu, casa. Dom virou domu por causa da declinação. Ok, vamos lá, vamos relembrar a aula passada. Zostawiłam é o quê? Deixei, mas o que é isso? Qual é o elemento da morfologia? É czasownik, né? Czasownik, um verbo. Depois temos telefon. Telefon é rzeczownik, um substantivo. W é o nosso przyimek, a preposição. Domu, vem da palavra dom, né? A forma principal é dom. E é um rzeczownik, que é um substantivo, tá? Então, zostawiłam é um verbo, não sofre declinação, mas sofre conjugação, e por isso que muda a forma, né? Telefone é um rzeczownik, um substantivo, então, ele pode mudar de forma dependendo do caso de declinação, ok? Então, ou pode ser também no singular ou no plural, telefone. Domu vem de domo, um substantivo também sofre declinação, tá? E muda a sua forma. V não vai mudar, v é sempre v. Ok, vou ler a frase toda então, de novo. Zostawiłam telefon w domu. Zostawiłam telefon w domu. Deixei o telefone em casa. E vamos para o nosso próximo elemento, que é spójnik, conjunção. Temos aqui. Vamos primeiro anotar. Spójnik é conjunção. Spójnik é uma coisa que vai juntar dois elementos da frase, ok? Então, temos aqui i, é o primeiro exemplo, i significa i. Temos albo, albo significa ou. Temos więc, que significa então. Temos ale, que significa mas. Temos to znaczy. To znaczy junto significa, isso significa. Aquele, acho que i é do latim, mais ou menos isso é. Em polonês a gente escreve isso como tzn ponto, to znaczy, tá? Isso também é uma das conjunções em polonês. Ok. E também temos várias outras também. Temos i, oraz, albo, lub, więc, ale, lecz, ok? Temos várias outras também, mas esses aqui são alguns exemplos, só para você entender um pouquinho melhor como que funciona. E temos a nossa frase. Só mais um comentário. Essas aqui também não vão mudar, ok? I vai sempre ser i, albo sempre vai ser albo. É claro que temos outros jeitos de falar isso, mas já é usando uma outra palavra. Agora, albo não vai mudar esse finalzinho por causa da declinação, não. Essas palavras aqui não sofrem declinação, então albo sempre vai ser albo, więc sempre vai ser więc, ale sempre vai ser ale, tá? Então, é bom, isso é bom. Ok, e temos aqui
a nossa frase. Ania e Zosia idą do szkoły. Ania significa Ania. A Ania é o nome Anna, só que no diminutivo em polonês, então é como se fosse a Aninha. Como você pode ver, em polonês não temos o artigo, não temos a Ania e a Zosia, não, temos só Ania e Zosia, né? Ania, então, Aninha. E, que significa é? Zosia. Zosia vem do nome Sofia, em polonês seria Zofia, com F, mas Zosia, de novo, é diminutivo, tá? Então, Zosia, tipo Sofiazinha, em português. Idą significa vão ou estão indo. Do significa para. E szkoły significa escola, tá? Szkoły vem da palavra szkoła, só que declinou por causa da declinação mudou a forma. Szkoła é escola. Então, de novo, Ania, e é Zosia, a Zosia. Idą, vão ou estão indo. Do, para. Szkoły é escola. Ania e Zosia idą do szkoły. Ania e Zosia idą do szkoły. Certo? A Ania e a Zosia vão para a escola. E então, a gente já viu aqui przysłówek, advérbio, przyimek, preposição, spójnik, conjunção. Vamos para o próximo? Vamos para wykrzyknik. Wykrzyknik é um elemento da morfologia um pouco engraçado. Eu acho um pouco... Acho que a gente não analisou esta frase, né? Ania e Zosia idą do szkoły. Idą é o quê? É czasownik, verbo, do. Do é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não falou sobre do na aula passada. Falou sobre do hoje já, certo? Do é o quê? Aqui não tem traduções, mas a gente já falou sobre ele, tá? Não é nenhum dos dois últimos. E eu já dei uma dica também que não foi nada que a gente falou na aula passada. Não foi nem rzeczownik, nem przymiotnik, nem czasownik, nem liczebnik, nem zaimek. É przysłówek, como, onde, quando? Mais ou menos, né? Gdzie é quase, mas não é. É przyimek, preposição, ou é spójnik, conjunção? Este aqui, né? Przyimek, preposição. Então, esse do é przyimek. E szkoły, vem de szkoła, é o quê? É rzeczownik, substantivo. Ok, agora que a gente já analisou esta frase, Ania e Zosia idą do szkoły, vamos passar para a próxima. Temos aqui wykrzyknik, interjeição em português, tá? Wykrzyknik. Wykrzyknik, interjeição. E em polonês, só para avisar você, este símbolo se chama wykrzyknik também. Não interjeição, né? É chamado de... Como que é chamado esse símbolo em português? Interrogação, este é aqui. Agora, interjeição... exclamação, né? Exclamação, isso, exclamação. Ok, então, wykrzyknik significa tanto interjeição, um elemento da morfologia, quanto a palavra que descreve este símbolo, exclamação, tá? O símbolo de exclamação também a gente chama de wykrzyknik. E esse é um elemento da morfologia engraçado, porque ele é para aquelas palavras que a gente nem... tipo, muitas vezes nem escreve, né? É mais para a fala mesmo, mais para uma reação... uma reação, tipo, oiei, hurá, né? Esses aqui que eu falei. Aqui eu coloquei alguns, mas às vezes não são iguais, tá? Até que daria para entender, né? É quase igual, só que em polonês a gente escreve com CH.
ojej já não tem em português. Em português temos ui, mas em polonês não temos ui. A gente tem ojej. Hurá. Hurá, não sei, acho que também não tem em português, né? Em português temos um negócio tipo oba, eu acho que é mais parecido. Então, esses são os exemplos do wykrzyknik, interjeição, tá? Estes aqui, eu não sei nem como explicar. Oh, acho que nem precisa, né? É tipo, oh. Ok, depende. Tem que ver mais as pessoas falando, tipo, nas séries, nos filmes, acho que aí dá pra ver. Ojej é uma interjeição. Então, por exemplo, aqui temos ojej, zapomniałam, ui, esqueci, ok? Ou quando alguém fala alguma coisa triste, às vezes a gente pode também usar este. Tipo, alguma pessoa se machucou. Você pode falar, ojej, o que aconteceu? Tipo, oi, o que aconteceu? Ai, o que aconteceu? Ok? Ui, o que aconteceu? Tá? Às vezes pode ser para coisa boa, tipo, eu passei na prova. Ojej, top, que top, né? É menos, acho que ojej, pra mim, pelo menos, eu mais associo com aquelas coisas ruins que acontecem. Ojej, ok? Ojej, o que aconteceu? Tá? Hurá é para comemorar, tipo, oba, sim, top, que legal. Hurá, hurá. A gente não pronuncia os dois R's aqui, a gente fala só hurá, 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 hurá. Hip, hip, hurá. Temos este. Inclusive, eu vou querer fazer uma aula sobre esse tipo de palavras também, porque eu acho interessante que em polonês e em português esse tipo de palavra também é falado de uma forma diferente. Porque, claro, que é uma palavra, tipo, zapomniałam, um verbo, esqueci, é diferente. Mas que essas coisas são diferentes, eu acho muito interessante. Que, tipo, ui não tem em polonês, em português tem. Hurá tem em polonês, em português acho que não. Oba, ninguém entende na Polônia, tipo, não, a gente não usa. Se alguma coisa doer, isso é uma das engraçadas também. O que a gente fala em polonês? A gente fala out ou auá, ok? Em português é como? É ai, né? Ai, você se machucou, ai. Em polonês é out ou auá. Então, isso é engraçado. O que mais? Tem várias, agora não lembro. Mas, enfim, é sobre isso, esse tipo de palavras. Então, aqui eu vou só anotar esse zapomniałam, que significa esqueci, tá? Zapomniałam significa esqueci. E o que é zapomniałam? Qual dos elementos da morfologia? É um rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek. A gente já sabe, já conhece vários, né? Zaimek. Zapomniałam é um verbo. Significa esqueci e é uma forma feminina. Então, uma mulher falaria desse jeito, zapomniałam. Então, ojej, que é tipo ui, neste caso, é isso. É a nossa interjeição, o nosso wykrzyknik. Zapomniałam significa esqueci, é um verbo. Então, aqui temos ojej, zapomniałam. Ui, esqueci, ok? Tá bom, e vamos passar para o próximo então. O próximo é engraçado. Por quê? Porque não temos tradução, não existe em português este elemento da morfologia. E então não tem como traduzir. Não tem como traduzir. E é até difícil de explicar qual é a função deste elemento da morfologia, porque é tipo um extra. Para mim, é aquele onde não encaixa. Quando uma palavra não encaixa em nenhum outro, tipo, não é nenhum verbo, nenhum substantivo, nenhum pronome, nenhuma preposição, uma interjeição, nem nada disso, cai aqui. Para mim, ok? Não estou falando que assim é a explicação, não. Mas para mim é mais ou menos isso. Partícula, então, não tem como traduzir. Ok? Porque não existe em português. Inclusive, essas palavras aqui, niech, no, że, nie,
todas fora esta aqui existem em português. Por exemplo, aqui, niech będzie, que seja. Temos esse que em português. Nie também existe. Nie significa não. Só que em português, essas palavras não são daqui. Não fazem parte deste elemento da morfologia. Fazem parte de um outro, ok? Agora, inclusive, eu não lembro qual. Seria a conjunção, preposição, não sei. Advérbio, acho que não. Advérbio não faz sentido. Substantivo também não. Adjetivo também não. Verbo também não. Numeral também não. Pronome também não. Ou talvez seja um outro que é artigo. Artigo acho que também não, né? Não faz sentido. Para mim, o que poderia ser? Talvez uma preposição, talvez uma conjunção. Bom, não sei. Agora não lembro. Mas, enfim, em polonês, essas palavras ficam aqui, tá? Niech, no, że, nie. Niech é o nosso que quando a gente quer falar, que assim seja, que seja assim. Eu quero que ele faça isso. Que alguma coisa aconteça, tá? É niech. Então, niech traduzimos como que, mas não é sempre que a gente vai querendo falar que em português, a gente vai falar niech em polonês. Não, depende do contexto. Este niech, como eu falei, é tipo, que seja, espero que ele tenha alguma coisa, espero que faça só. Então, não, espero que faça só, já não entra aqui. Peraí, calma. Então, que seja, que ele tenha, que vá para lá, sem aquele espero, ok? Quando é espero já entra uma outra estrutura. Que seja, niech będzie, ok? Vou anotar aqui, niech que będzie, seja. Niech ele venha para cá, ok? Que ele venha para cá. Também seria este niech. Quando é dentro de uma frase, tipo, espero que, já seria mam nadzieję, że, ok? Então, já teríamos um outro que. Já também a gente traduz como que, mas é um que diferente. Por exemplo, eu espero que, seria mam nadzieję, że. Ou eu penso que, myślę, że. Ou ele falou que, on powiedział, że, ok? Então, esse że também é uma partícula em polonês. Então, temos niech, temos że, temos nie, que significa não. Nie, que significa não, também entra aqui em polonês, ok? Nie chcę, não quero, esse nie, que significa não, vai ser uma partícula. E temos aqui também no. No é aquela palavra sobre a qual eu já fiz uma aula separada também. É aquela palavra engraçada em polonês que a gente usa para tudo, tanto para afirmar alguma coisa, quanto para negar, quanto para enfatizar alguma frase, tanto para reagir para alguma coisa, ok? Então, se você ouvir tipo no, 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 albo no weź, albo no przestań, tipo, ai, pare, ok? Pare de fazer isso. Mas quando a gente quer falar, enfatizar ainda, ao invés de falar só pare de fazer isso, tipo przestań, que significa pare de fazer isso, a gente falaria no przestań, mas pare, tipo aquele mas para, ok? Ou no, nie, não. Então é uma coisa que coloca ali um sentido. Ou às vezes a gente fala no tak. Sim, é sim, ok? Ou no, nie. Também a gente às vezes fala. Enfim, essa não é uma palavra de muitos sentidos, muitos significados ali em polonês. Como eu falei, tem uma outra aula só sobre essa palavra, então não vamos parar por muito tempo aqui. Era só para dar alguns exemplos de partícula em polonês. Agora fica essa coisa na cabeça, o que é não em português. Não, qual elemento de morfologia. Até vou ver aqui.
se eu acho uma resposta rápida. Qual é a morfologia da palavra nó? Mas é a palavra nó. Eu quero a palavra não. Deixa eu ver se eu consigo achar isso rápido. Se não, aí você me conta nos comentários, tá? Não estou conseguindo achar. Artigo é o, os, a, as, uns, uma, umas, né? Temos adjetivo aqui, pronome. Advérbio, conjunção. Não sei. Não estou vendo o nosso não. Ok. De qualquer forma, pode me contar nos comentários, ok? Eu vi em algum lugar quando eu estava preparando a aula, mas agora já não lembro mais. Como eu falei, partícula não existe em português, ok? É um pouquinho diferente, feita essa divisão, como eu tinha falado no começo. Então, lembra-se que a língua polonesa é diferente da língua portuguesa. Então, temos essas coisas que às vezes ficam mais difíceis por serem diferentes, né? Ok, então só para resumir talvez, ok? O que a gente aprendeu hoje? Hoje a gente aprendeu części mowy nieodmienne, então os elementos da morfologia invariáveis, que são przysłówek, jak, gdzie, kiedy, ok? Advérbio, responde as perguntas como, onde e quando. Przyimek, preposição, então, por exemplo, só alguma coisa que ajuda a falar sobre um lugar ou sobre o tempo, tá bom? Spójnik, conjunção, normalmente ele liga duas partes de uma frase. Wykrzyknik, interjeição, que é aquilo que a gente normalmente fala, mas nem escreve, tá? Oi, ai, ui, em polonês. Ach, och, ojej, hurá, auá, hei, também poderia ser. Partícula. São aqueles não classificados nos outros para mim. Ok, mas na verdade não, eles ajudam também, tem uma função na frase. Mas, sim, para mim era sempre a coisa mais difícil de entender esta na escola. Normalmente, quando eu não se encaixava alguma palavra em nenhuma outra, em nenhum outro elemento da morfologia, eu falava que era isso aqui e era certo. Então, temos śnieg, que é dos tipos do que. Temos no, que é tipo nó. Że, que é um outro tipo de que. Nie, que não. Ok. E é isso por hoje. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo e parabéns. Eu sei que esta aula foi um pouquinho mais difícil. Espero que você tenha gostado. Caso sim, deixe o seu like, comenta para mim. Se você não gostou, também comenta para mim. Deixe as sugestões como que eu posso melhorar. Se tiver alguma sugestão de um outro tópico, de uma outra aula de polonês que você queria ver no canal do Brasulaca, deixe nos comentários também. Se inscreva no canal para receber as notificações ali, saber quando a gente postar os vídeos. E tudo isso. E sim, dziękuję. Muito, muito obrigada. Então eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brasulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!